gostaria de falar sobre as duas santificações que a Bíblia apresenta, que é desconhecido de muitos crentes e descrentes. No Antigo Testamento, a santificação diz respeito a coisas e pessoas, enquanto no Novo Testamento está limitado só às pessoas. Convém esclarecer os dois significados relacionados à santificação das pessoas para evitar as falsas interpretações que são comuns a este respeito. Note com atenção o que vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, a santificação se refere no momento da salvação do pecador. É o ato feito de uma vez para sempre, pelo qual o crente, o salvo, foi posto à parte para Deus. É um fato absoluto. Cada crente, cada salvo, foi separado para Deus. Nesse sentido, temos aqui a santificação posicional, pois equivale à posição do crente feita por Deus. Posso citar 3 exemplos para exemplificar o sentido dessa santificação posicional. Primeiro, a lei santificava coisas inanimadas, como o altar, a fonte com a água, e os utensílios. É certo que não se produzia nenhuma mudança de natureza nessas coisas. Elas não evoluíam em santidade. Contudo, ao serem postas numa posição separada, podiam permanecer inteiramente consagradas ao serviço de Deus. Segundo exemplo, o próprio Senhor Jesus foi santificado e enviado ao mundo. E depois, quando estava prestes a deixá-lo, ele disse: Eu me santifico a mim mesmo. João capítulo 10, versículo 36 e no capítulo 17, versículo 19. Sua santidade pessoal era divinamente perfeita e não podia ser aperfeiçoada. Mas isto não impedia que o Pai o pusesse à parte para cumprir sua missão no mundo. E ao voltar, que se dedicasse a exercer uma nova posição. Ao ele voltar para o céu, então, ele podia exercer uma nova posição, sendo o exemplo e o motivo e a motivação para a santificação de seus seguidores. Terceiro exemplo. Na instrução, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o único sentido possível para o vocábulo encontrado aqui, santificar, é o de pôr à parte no que diz respeito à posição. Devemos colocar o Senhor Jesus, numa posição única em nosso coração. Ali, ele deve ser exaltado sem nenhum rival. A expressão santificado seja o teu nome, em Mateus capítulo 6, versículo 9, também se explica da mesma maneira. Bem, vamos ver agora o segundo sentido da santificação. A primeira era posicional e a segunda é um fato progressivo. Diz respeito ao processo pelo qual um crente, na sua vida prática, deve tornar-se cada vez mais puro e separado do mal. Em seu comportamento, ele não deve seguir as tendências do mundo, mas colocar-se à parte para Deus. Esta é a santificação prática, cujo caráter espiritual é vivido pelo crente nos detalhes concretos da vida dele. A nossa vida cristã começa pela santificação posicional, na hora da salvação, que nos é conferida, que nos é dada por meio de uma ação divina, ou seja, é dada por Deus. A seguir, cabe a nós buscar uma santificação prática, coerente com a nossa posição, com aquilo que nós já recebemos, com aquilo que nós já somos perante Deus. A primeira é unicamente uma questão de fé, enquanto a segunda se relaciona ao nosso comportamento diário. No que diz respeito à santificação, assim como as outras bênçãos cristãs, a fé deve preceder a experiência. Tudo vai se deformar e perder o seu valor se não mantivermos firme este princípio.
Vamos analisar com mais detalhes a santificação posicional, aquilo que nós recebemos na hora da salvação. Como o homem foi profanado pelo pecado, seu espírito, seu coração e todo o seu ser foram invalidados pelo mal. Felizmente, a graça se incumbiu, ou fez. A graça se incumbiu de conquistar esse coração mau. Para isso, o Espírito Santo separa os salvos para Deus, santifica-os e confere-lhes o título de santos. O caso dos coríntios nos dá um exemplo notável. Entre os crentes mencionados no Novo Testamento, os coríntios parecem estar entre os que menos se caracterizavam pela santificação prática. O seu comportamento moral e doutrina gerava muitas críticas. Contudo, o apóstolo Paulo dirige-se a eles como a santos, porque estavam santificados em Cristo Jesus. Leia isto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Mais adiante, depois de enumerar as abominações dos gentios, ele afirma a estes mesmos coríntios: tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Fica então estabelecido e claro o fato de que somos santificados por Deus independentemente de nosso nível de santidade prática. Espero que tenha compreendido. Do contrário, estaríamos sobre um princípio legal que não traria nenhuma paz e somente manifestaria a impotência do homem que leva por si só uma vida isenta do mal. Mas a ordem é outra, e não há estímulo maior para crescer em santidade prática do que o reconhecimento de termos sido colocados à parte para Deus, santificados quanto à posição. Esta santificação absoluta, ou seja, a posicional que recebemos na hora da salvação, nos é concedida simultaneamente por duas vias. Note o que a Bíblia diz, como ela é concedida a nós. Fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. A primeira seria que quando cremos no Senhor Jesus e descansamos no valor do seu sacrifício, somos colocados à parte para Deus no nome do Senhor Jesus. Em Cristo, portanto, a nossa santificação é tão completa quanto a nossa justificação. As duas descansam sobre a sua obra na cruz. Veja, temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Note outro versículo. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Portanto, nesse primeiro sentido, a santificação é o próprio Cristo quem tem agido para providenciar a nossa santificação. A segunda via pelo qual recebemos a santificação é por intermédio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Igualmente escreveu o apóstolo Pedro: eleitos em santificação do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Esta santificação posicional é efetivada quando as operações do Espírito em nosso coração culminam com o novo nascimento, a respeito do qual lemos em João capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: o que é nascido do Espírito é Espírito. Tão logo o pecador acolhe o Evangelho pela fé e o Espírito vem habitar no agora crente, selando-o
para o dia da redenção, ele é santificado. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Por meio deste selo, o crente é reconhecido como pertencente a Deus e santificado pela fé em Cristo Jesus, Atos capítulo 26, versículo 18, e é posto à parte para ele, para Deus. Agora, vamos analisar com mais detalhes a santificação prática. Quando compreendemos que a nossa posição é de santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, estamos em condições de encarar a nossa responsabilidade de efetivar a santificação prática. Deus nos pôs à parte para si e agora temos a responsabilidade de corresponder a seu propósito. Na Epístola aos Hebreus, os crentes são chamados santos irmãos, pois essa é a sua posição, mas são também exortados a seguir a santificação. Note, por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 1 e capítulo 12, versículo 14. De igual modo, o apóstolo Pedro também assegurou: vós, porém, pois, nação santa, não deixa de instruir-lhes, tornai-vos santos, também vós mesmos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e capítulo 1, versículo 15. Da mesma forma que somos santos perante Deus, devemos ser santos aqui na terra. Como devemos estar atentos a esta santificação prática? E para progredir nela, devemos usar os meios que Deus providenciou. Em primeiro lugar, a santificação prática é resultado de nossa libertação da escravidão do pecado. Tudo começa aí. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Quanto mais nos sujeitarmos a este princípio, movedor do Espírito da vida, mais livres estaremos de nossa tendência a pecar. Andar no Espírito é uma condição primordial da santificação prática. O que faz o Espírito Santo em favor de nossa santificação? O que ele faz? Eleva os nossos pensamentos ao Cristo glorificado. Assim, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Breve seremos como o Senhor na glória. Por isso, desde agora, nos purifiquemos para sermos moralmente cada vez mais semelhantes a Ele. É isto que o Espírito Santo, através do apóstolo João, na sua primeira carta, instrui os crentes a fazerem. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Além disso, o Senhor colocou-se à parte e está dedicado a exercer esta sua posição celestial para que sejamos santificados em nossa conduta. Note, por exemplo, João capítulo 17, versículo 19 e veja também Hebreus capítulo 7, versículo 26. Sim, pois desde os céus o Senhor Jesus intercede e se revela a nós, atrai o nosso coração e nos faz perder o afeto pelas coisas terrenas. A palavra de Deus tem igualmente poder santificador. O Senhor orava, quando estava neste mundo, santifica-os, orava pelos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. O Espírito de Deus, que também é a verdade, 1 João capítulo 5, versículo 6, e a palavra de Deus está intimamente relacionados. O Espírito Santo e a palavra de Deus estão relacionados. Estão presentes no novo nascimento de cada crente e também ao fazê-lo progredir na santidade prática. A palavra instrui o crente acerca da vontade de Deus nas coisas de cada dia e o Espírito Santo lhe dá a força para realizar o que a palavra pede. Também podemos
crescer na santidade prática por meio do amor. Note o que a Bíblia diz. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 12 e 13. À medida que o amor aumenta, o nosso coração é confirmado em santidade. A santidade prática não é algo categorizado, repleto de procedimentos legais, mas sim uma vida de amor ativo, como foi a vida do Senhor Jesus em perfeição. Para terminar este vídeo, a santificação prática está evidentemente relacionada com a separação de tudo que é impuro e com o temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Separação dos atos incompatíveis com a presença do Senhor e separação das pessoas que praticam tais ações ou ensinam falsas doutrinas é o que Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Deus deseja a nossa santificação prática, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ele não a considera algo opcional ou passageiro, e suas operações, as operações de Deus para conosco, visam nosso constante progresso nela, na santificação. O apóstolo desejava que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Foi isso que ele disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O Senhor ele orava para os seus discípulos que fossem santificados, João capítulo 17, versículo 17, e ele mesmo santifica a sua igreja, ele a purifica por meio da palavra a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, versículo 27. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.